Meus cumprimentos a todos. Eu sou Ana Letícia Nascimento Viana, orientanda do professor Aquiles Simões. Irei apresentar a pesquisa intitulada A Travessia dos Saberes Tradicionais Amazônicos, um estudo centrado na cultura do cacau de várzea no território do Baixo Tocantins. A pesquisa está relacionada aos saberes tradicionais e tem como objeto de estudo o cacau de várzea. O interesse por essa pesquisa se constituiu pela historicidade do cacau na Amazônia, em especial no território do Baixo Tocantins, considerado de colonização mais antiga do Pará. A dissertação está estruturada em 3 capítulos denominados Travessia, cuja metáfora tem uma ótica histórica, levando em consideração 2 fatores: os habitantes que vivem às margens dos rios, na relação com as águas do Baixo Tocantins, e o processo de exploração do cacau iniciado com a colonização portuguesa. O cacau foi um importante produto que contribuiu para a formação territorial da Amazônia e também sociocultural. A descoberta das terras férteis às margens do rio Tocantins, em 1669, favoreceu tanto para a exploração territorial quanto da mão de obra nativa. A exploração dos recursos naturais da Amazônia foi e ainda é considerado alvo dos mais variados interesses, influenciando no meio de vida dos habitantes que vivem às margens dos rios, inclusive nas práticas culturais e nos saberes tradicionais. Portanto, muitas comunidades consideradas tradicionais, como as ribeirinhas, presenciam mudanças como reflexo da globalização, afetando as práticas de produção tradicional cacaueira. Um dos maiores desafios enfrentados pelo homem na Amazônia está relacionado à promoção do desenvolvimento sem agredir a natureza, assim como o respeito e atenção aos habitantes que sobrevivem dos recursos naturais, levando em consideração suas práticas e saberes tradicionais. O modelo de desenvolvimento da Amazônia, e em especial no Baixo Tocantins, nem sempre tem respeitado as equidades sociais. Problema esse que se torna cada vez mais complexo quando se reconhece a necessidade do trato cuidadoso com a base natural. Diante do que se apresenta, surge a pergunta de pesquisa: como se constituem os saberes dos produtores de cacau de várzea no território do Baixo Tocantins? Adotou-se como objetivo geral pesquisar como os saberes dos produtores de cacau de várzea se constituem no território do Baixo Tocantins. Relacionados a esse objetivo, se constituem 3 objetivos específicos: apresentar os saberes tradicionais entre histórias e memórias dos produtores de cacau de várzea, apresentar a evolução histórica dos sistemas de produção cacaueira e identificar como se constituem as inovações sociotécnicas como perspectiva de desenvolvimento local de forma sustentável, levando em consideração a dinâmica de produção do cacau de várzea no território do Baixo Tocantins. Os caminhos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa seguiu a linha do tipo qualitativa, o que permitiu obter um conhecimento mais aprofundado de um fenômeno específico. E esse delineamento privilegia o vivido da sociedade. Além disso, adotou-se um direcionamento do tipo descritiva e exploratória. Descritiva, pois, além de descrever os fenômenos, estabelece as relações entre as variáveis e direciona a forma de coleta de dados. Exploratória, pois permitiu o levantamento bibliográfico através de consultas e análise de livros, trabalhos de monografias, dissertações, teses e artigos sobre os saberes tradicionais e todo o contexto que compõe este estudo. A pesquisa de campo consolidou-se por meio de entrevistas semi-estruturadas, voltada aos produtores familiares de cacau, o que permitiu, por meio do discurso, apreender histórias, memórias e saberes de moradores das comunidades pesquisadas, independente de gênero e faixa etária, possibilitando alcançar o objetivo e a construção desta pesquisa. O locus da pesquisa se constituiu na região do Baixo Tocantins, como se observa no mapa 1, em Cametá e em Mocajuba. Mais especificamente, como se observa no mapa 2, na Fazenda Tocantins, mais conhecida como Fazenda Santaninha, na Ilha de Santana, em Cametá, e no sítio Samaúma, na Ilha da Conceição, em Mocajuba.
No capítulo 1, denominado Travessia 1, Trafegando no Repertório de Saberes, é apresentada a compreensão sobre os saberes tradicionais e saberes ribeirinhos. Aliado a esse contexto estão presentes as histórias e as memórias dos produtores de cacau de várzea. Falar a respeito dos saberes tradicionais, alinhado na compreensão de Diegues, Moraes e Lévi-Strauss, relaciona-se à consciência do funcionamento das populações descritas como tradicionais, a partir das suas próprias práticas e as quais têm grande importância na conservação do meio natural. Pensar em comunidades tradicionais como as ribeirinhas emite a forma como elas constroem seu espaço nas relações cotidianas. Tal análise relaciona ao que o senhor Benedito Maia expressa sobre a comunidade onde vive. Esta propriedade era do meu avô e tem 250 anos de história. Ele chegou aqui para trabalhar na lavoura do cacau e logo abriu um comércio que vendia de tudo um pouco e tinha um barco que transportava mercadorias. Hoje está muito diferente do que era, pois não tinham tantas tecnologias. Antes era mais difícil transportar o cacau. Precisava fazer a colheita e descartar as cascas no mato para carregar nos balaios somente as amêndoas. Com a rabeta ficou mais fácil o trabalho para transportar o cacau para o barracão. Observa-se na fala do Sr. Benedito Maia a relação de identidade que se estabelece com o território. Observa-se nessa relação territorial a dinâmica peculiar dos trabalhadores com a atividade do cacau e a relação familiar que se estabelece, como se observa na imagem 22 e 23, os trabalhadores ou meeiros, como são denominados, na fazenda Tocantins e Cametá, transportando o cacau para o barracão, na rabeta, de forma bem tradicional. E a participação, na imagem 24, observa-se a participação da mulher na seleção de sementes, o que caracteriza a relação de gênero na atividade com a cacauicultura. Observa-se também o processo de fermentação e secagem e o ensacamento das amêndoas para comercialização. O que caracteriza essas imagens é o processo bem tradicional com a atividade cacaueira. Diante disso, é possível dizer que o saber está relacionado à concepção de vida, à sociedade e relações humanas, visto que o ser humano necessita da inter-relação social. Então, é possível dizer também que o ribeirinho, dotado de saberes da tradição, constrói seu espaço na relação cotidiana entre homem, natureza e trabalho. No capítulo 2, denominado Travessia 2, a trajetória histórica do cacau, das civilizações pré-colombianas ao território do Baixo Tocantins, é apresentada a evolução histórica do cacau, da origem e disseminação do cacau, cujo recorte histórico direciona sobre o cacau na Amazônia, no Brasil, no Pará e no território do Baixo Tocantins, com destaque para o cacau das várzeas nos municípios de Mocajuba e Cametá. Neste mapa, observa-se a trajetória do cacau, o qual nasce na floresta tropical amazônica, na América do Sul, entre as bacias dos rios Amazonas e Orinoco, e se disseminou para a América Central, desde o Peru até o México. Os primeiros plantios de cacau na Amazônia ocorreram na década de 1670 por colonos no Pará, sob o incentivo da coroa portuguesa. O cultivo no Brasil foi autorizado através da Carta Régia em 1677. Em 1669, foram descobertas terras férteis às margens do rio Tocantins, onde se explorava o cacau. Entre 1739 e 1849, o cacau tornou-se o principal produto de exportação. No capítulo 3, denominado O Cacau das Várzeas do Território do Baixo Tocantins,
um olhar sobre inovação sociotécnica e desenvolvimento local, identificou-se como as inovações sociotécnicas estão estabelecidas como perspectiva de desenvolvimento local de forma sustentável, levando em consideração a dinâmica de exploração e produção do cacau de várzea nas comunidades de Santaninha e Vista Alegre. É possível dizer que o desenvolvimento local pode ser pensado através de uma construção tendo em vista as organizações sociais, a participação coletiva e o projeto comunitário com a finalidade de desenvolvimento. Portanto, os saberes tradicionais relacionados ao cacau de várzea, aliado às inovações sociotécnicas, proporcionam a expectativa de endogenia. Então, a inovação sociotécnica remete à perspectiva de participação e cooperação de todos os atores envolvidos, podendo ser considerada como processo coletivo de aprendizado e criação e recriação de conhecimentos. Diante disso, a agroecologia é considerada como uma importante aliada na agricultura familiar, contribuindo com novas posturas frente à relação entre homem e natureza, pois proporciona conhecimentos e métodos mais eficazes aos agricultores com bases ecológicas. Caporal, Costa Bibi e Altieri subsidiaram para o entendimento sobre a questão agroecológica, como ciência que se nutre dos saberes e experiências de comunidades descritas como tradicionais. Foi identificado nas comunidades pesquisadas que, proveniente dos saberes tradicionais, normalmente o subproduto do cacau é aproveitado para a produção de geleias, doces e capilés. Eu abro um parênteses aqui para ressaltar que o capilé é um suco fervido com consistência de xarope, como se observa na primeira imagem aqui. Tais produtos são utilizados para uso próprio das famílias que produzem, assim como a comercialização nos municípios de Cametá e Mocajuba. Quanto às amêndoas, são comercializadas para o mercado interno e externo. A casca do cacau era aproveitada para a produção de sabão. Porém, segundo o senhor Humberto, em sua entrevista na Fazenda Tocantins, ressaltou que o custo se tornou muito alto. Então, o produto, a casca, passou a ser desperdiçada na natureza, como se observa nas imagens 34 e 35. Mediante a demanda apresentada e a preocupação com o descarte da casca do cacau na natureza, foi oportunizada a produção do adubo orgânico proveniente dos saberes de interface, como uma alternativa sustentável. A troca de saberes proporcionou a produção do adubo orgânico da casca do cacau, e tal perspectiva levou a pensar que o resultado do conhecimento aplicado às necessidades sociais, através da participação e da cooperação de todos os sujeitos envolvidos, geram soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral. Nessas imagens estão relacionadas a uma pequena amostra das etapas do processo de produção do adubo orgânico da casca do cacau de várzea que ocorreu na Fazenda Tocantins, na comunidade Santaninha, em Cametá. Diante do que se apresenta, é possível dizer que a inovação sociotécnica está relacionada a 3 atributos: a satisfação das necessidades humanas não satisfeitas pelo mercado, a promoção da inclusão social, a capacitação de sujeitos cujo intuito visa a mobilização de pessoas com a perspectiva de mudança social e transformação das relações de poder. Para tanto, 3 caminhos levam à inovação: o empreendedorismo, as organizações e os movimentos sociais. Aqui eu apresento um dos produtos da pesquisa que se constituiu em uma ficha agroecológica contendo as etapas do processo de produção do adubo orgânico, como se observa nas imagens. O outro produto se constituiu
em uma cartilha agroecológica sobre a compostagem orgânica para a produção de adubo da casca do cacau de várzea, apresentando os passos para a compostagem, as vantagens da compostagem e a importância da agroecologia nesse processo. Esta pesquisa oportunizou visualizar o que estava contido entre os saberes tradicionais ribeirinhos, entre histórias, memórias e a cultura, elementos esses que estão em volta à relação do homem com a natureza, marcando com isso a identidade territorial. Constatou-se neste estudo que os saberes tradicionais podem se organizar por meio de 3 processos: o intergeracional, os experienciais e os saberes de interfaces. O intergeracional, em virtude de a população ribeirinha possuir habilidades técnicas particulares e muito tradicionais no processo de produção do cacau, fruto de experiências advindas de forma patrimonial, transmitida de pais para filhos, saberes esses que se estabelecem de forma histórica. Os saberes experienciais é o saber ligado ao espaço vivido e se apresentam na relação cotidiana do homem com a natureza, o que se constitui de forma natural entre os moradores das comunidades pesquisadas. Os saberes de interfaces são os que se relacionam com outras formas de conhecimentos, os quais envolvem os saberes locais já constituídos de forma histórica e os socialmente, e a inter-relação desses com outras formas de conhecimento, sejam os saberes acadêmicos, científicos, saberes da sociedade do conhecimento, e os saberes formais, como foi observado ao longo da atividade de campo e durante a entrega do produto de pesquisa, no processo de produção e na interação de saberes. Evidencia-se com este estudo que, embora a cacauicultura de várzea em muitas comunidades no território do Baixo Tocantins ainda ocorra de forma tradicional e necessite da troca de saberes, ainda é considerado um produto com forte gerador econômico para a agricultura familiar e de fácil comercialização. Todavia, para que ocorra com sucesso as atividades do produtor rural, é necessário o uso racional dos recursos que são extraídos da natureza. Então, a experiência sociotécnica de caráter agroecológico realizada na Fazenda Tocantins, na comunidade Santaninha, foi essencial, pois oportunizou não apenas a troca de saberes, mas, sobretudo, um novo olhar de produção com benefícios de forma sustentável. Aqui eu apresento algumas das principais referências adotadas nesta pesquisa. Eu encerro parafraseando Derrida: devo tanto que a linguagem do reconhecimento não seria suficiente. Então eu direciono os meus agradecimentos a Deus por ter permitido eu concluir esta pesquisa, a minha família e ao meu namorado, Paulo César, que muito me apoiaram nesta trajetória de pesquisa, aos ribeirinhos que resistem e resistem através do cultivo do cacau de várzea, transmitindo os seus saberes ao longo de gerações, ao Grupo de Estudos Diversidade Socioagroambiental na Amazônia, GEDAF, ao CNPq, à CEPLAC, representada por José Raul Guimarães e Dr. Paulo Júlio, que muito me incentivaram, ao presidente da Associação dos Produtores de Cacau do Estado do Pará, ASCAL, e cacauicultor, o senhor Amadeu Braga, que muito me apoiou, ao meu orientador, professor Aquiles Simões, e ao co-orientador, professor Rodolfo Zalute Bastos, e a todos os membros desta banca de defesa, meu muito obrigada a todos.